Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega nas mesmas conclusões, né, da fase entre a tensão e a corrente do resistor, capacitor e indutor, né, só que dessa vez usando fasores. Então eu vou aproveitar aqui para fazer uma revisãozinha básica do conceito de fasores, né, da ideia, como é que é para usar e tudo mais. Então assim, os fasores é se você tem um cosseno de alguma coisa, vamos dizer cosseno de x assim, onde esse x aí não é complicado nem nada, né? É só argumento x do cosseno. Se você for operar com esse cosseno, derivada, integral, multiplicar, somar, dividir, você vai precisar usar relações trigonométricas, né? Como tangente, usar, né, aquelas relações de cosseno ao quadrado, secante, arco tangente, arco cosseno. Então, esse tipo de operação não é eficiente, né? Para você fazer rápido e para você calcular facilmente. Então, uma maneira mais fácil de você fazer um modelo, né? Então, os fasores são um modelo, certo? São um modelo para você trabalhar com funções de corrente alternada, né? Senoidais, né? Cosseno, seno. Então, o que você faz? Você estende esse cosseno aqui usando a relação de Euler, né? E elevado a jx é igual a cosseno de x mais j seno de x, né? Então, você usa essa exponencial aqui complexa no lugar do cosseno para resolver as equações. Você vai dizer, espera aí, mas essa exponencial não é o cosseno? Como a gente está vendo na equação, somente a parte real dela é o cosseno. Exatamente. Mas tem como demonstrar matematicamente que se você usar a exponencial complexa no lugar do cosseno, faz todas as contas, então qual seria o processo aqui? Você teria uma função senoidal, né? Seno ou cosseno, você estende ela, né, como uma exponencial complexa, aí você faz as contas, né, usando a álgebra de números complexos, e depois você tira a parte real da exponencial, e aí você volta para o seu cosseno de x, certo? Então, essa é uma estratégia muito boa, né, que os engenheiros acharam pouco usar uma exponencial, né, porque é sempre bom o engenheiro usar exponencial, porque derivado da exponencial é a própria exponencial, então você derivar e integrar exponencial é uma coisa muito tranquila, né? Só que ainda tem o engenheiro que simplifica mais ainda, que eu vou mostrar mais na frente, que usando os fasores. O fasor não é essa exponencial complexa. O fasor é uma simplificação da exponencial complexa. Então vamos para a engenharia elétrica, né? Então, na engenharia elétrica, a gente vai ter que, por exemplo, uma função V, uma tensão V, vai ser igual, né? Se você quiser colocar aqui V de T, né? Vai ser igual a uma amplitude cosseno de ômega T, né? Mais uma fase aqui, né? Mais φ, vamos dizer. E aí os engenheiros acharam pouco usar a exponencial complexa. Então, se você transformar isso aqui para exponencial complexa, seria Vm elevado a j ômega t mais φ, né? E aí, essa exponencial, você poderia usar duas exponenciais, né? E elevado a j ômega t, E elevado a j φ, certo? Então, os engenheiros acharam pouco. Por quê? Porque para engenharia elétrica, você pode usar no mesmo circuito, por exemplo, se você tiver um circuito de corrente alternada, né, normalmente você vai ter que essa tensão V de T, ela vai ter a mesma frequência, vai ser uma frequência só, certo? Um circuito linear de uma frequência só. Então a gente vai excluir aqui desse raciocínio os circuitos não lineares, certo? Então, assumindo que a frequência é a mesma para todo mundo, esse elemento aqui vai se repetir em todas as equações de tensão e corrente. O engenheiro, né, para simplificar, ele não gosta de ficar repetindo a mesma coisa. A gente gosta de usar eficiência, né? Então a gente transformou num fasor. O próprio nome está dizendo, é simplesmente usar o módulo e a fase. Então essa é a representação do fasor. Se não tiver fase, se o cosseno for só cosseno de ômega t e a fase for zero, aí vai ser só, você coloca 0 grau no lugar desse φ aqui. E aí temos o fasor, certo? E aí a gente resolve tudo com fasores e aí no final converte para cosseno de novo, certo? Então vamos para o resistor aqui, o que acontece. Então caso número 1, resistor.
Então, no resistor, a gente tem o nosso resistorzinho aqui, temos o R, temos a nossa tensão V, R, né? Temos a corrente IR, certo? Então, eu vou colocar aqui uma tensão VR de T como sendo uma amplitude vezes o cosseno de ômega T mais φ, certo? Então, assim, lembre-se que no vídeo da parte 1, né, o link está na descrição, a parte 1, que a gente falou dos fundamentos no domínio do tempo. Lá, eu usei uma função cosseno que era cosseno de t. Então, eu não usei esse detalhe aqui da frequência ômega, da fase φ, né, lá no outro vídeo, certo? Porque naquele vídeo não precisava, ok? Então, aqui a gente está botando com mais detalhes nos fasores para deixar bem claro as coisas, certo? Então, só para revisar aqui, lembrem-se que quando a gente fala de um fasor, né? Deixa eu desenhar aqui o plano complexo, parte imaginária, parte real. Imagine que eu tenho o fasor que a gente estava conversando aqui, que era esse daqui, E elevado a jx. Se eu for colocar aqui no número complexo, aqui, se esse círculo for o círculo unitário, você vai perceber que, como o módulo aqui é 1, então o comprimento desse número vai ser 1 e o ângulo dele vai ser x. Então isso aqui é o E elevado a jx, né? Se esse x aqui for constante em números complexos, né, nesse expoente aqui for constante, esse número aqui vai continuar aí parado para sempre. Não tem nada que fazer. Então a única forma de você variar esse ponto ali, né, se você quiser que esse ponto aqui se mexa para cá, né, você vai ter que variar o x aqui. Então aqui vai ter que, então esse pontinho aqui já é E elevado a jx mais y, certo? Então se você colocar alguma coisa do tipo, por exemplo, E elevado a j, né, vamos botar outra cor aqui, né? Imagine que eu coloque E elevado a jt, imagine que é em função do tempo. Então, aqui, no momento que eu começar, vamos dizer que eu comecei aqui agora, né? Nesse ponto T aqui. Então, a fase, o ângulo aqui é T. Não é fase, esse aqui é o ângulo total. É o ângulo total do argumento do cosseno, certo? Não é só fase. É o ângulo total. T, então esse ponto azulzinho aqui, como o T vai variando, vai aumentando. À medida que o tempo vai passando, o tempo vai aumentando, ele vai mudando de lugar, vai mudando de lugar, vai mudando de lugar, vai mudando de lugar e vai voltar para cá, né? Por que que ele volta? Porque a exponencial complexa, ela se repete, né? A exponencial complexa, ela se repete, certo? Então, só relembrando aí, se você quiser que essa posição do fasor varie aqui circularmente, você tem que botar que esse argumento do cosseno, que é o mesmo argumento do cosseno de t do último vídeo, né? Ele tem que ser um valor variável do argumento do cosseno. Aí quando ele vier para a exponencial, ele vai ficar girando aqui. Certo? Então, voltando para a engenharia elétrica aqui, nós temos sim um argumento variável. Variável no tempo, né? Então, a gente tem um φ fixo, que esse φ fixo para t igual a zero, isso aqui para t igual a zero, né? Você vai ter somente cosseno de φ, né? Então, por isso que você tem uma fase inicial, né? Se esse φ, então, para esse, na engenharia elétrica, né? Então, se você tiver aqui de novo, na verdade, se aqui é o 1, né? Aqui está o imaginário, aqui está o real, né? O VM, né? O VM está aqui, né? Então, o VM está aqui, então é maior do que 1, né? Só que esse ângulo aqui é o φ, é o ângulo inicial, que começou esse cosseno aqui para t igual a zero. Então, em t igual a zero, começa no φ. Mas se esse φ for igual a zero, vai ser cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Então, vai ficar só o VM aqui. Então, seria um VM aqui, mais ou menos, né? Cosseno de zero é 1, então seria VM. Ia começar no VM se o φ for igual a zero. Certo? E aí, à medida que o t começa a ficar maior do que zero, se o t for 1 microsegundo, por exemplo, aí vai multiplicar 1 microsegundo vezes o W aqui, né? Que a frequência provavelmente, se a frequência for megahertz, aí você começa a olhar o tempo em microsegundo, né? Porque aí vai
o cosseno vai andando aos pouquinhos. E aí ele começa a girar aqui com amplitude Vm. Certo? Então, isso aqui é só uma revisão básica aqui para vocês entenderem o que está acontecendo, matematicamente falando. Certo? Você quer um cosseno com um argumento variável, basicamente é isso. E aí a maneira que eu organizei aqui, ômega-t mais φ, se você botar t igual a zero, começa num valor igual a φ, né? Então no domínio do tempo. E aí no domínio complexo a exponencial está no valor igual a φ, né? Porque você, quando o t igual a zero, é elevado a zero dá 1. Então você elimina esse exponencial aqui em cima, no vermelhinho aqui, ó, né? E aí você fica só com o φ aqui no início da exponencial também. Ok? Então, voltando para a engenharia elétrica, no momento que eu tenho essa função aqui, né, que a gente começou, e aí eu quero saber a fase no resistor, então a gente vai ter que VR é igual a R vezes IR. Então, se eu quiser saber o IR, vai ser o VR dividido por R. Então, se esse VR for uma função senoidal, não vai precisar usar fasores, né? Por quê? Porque isso aqui é só dividir por R a amplitude. Eu não estou operando em cima da função cosseno, não estou derivando, né? Não estou integrando. Então, basicamente, se os problemas de engenharia elétrica para corrente alternada fossem só usando resistores, os fasores não seriam necessários. Porém, resistores ideais, né? Se fossem resistores em alta frequência, aí você teria que considerar os parasitas, né? Do fio de cobre, da trilha da PCB, e aí já não são mais resistores ideais, e aí voltaria a usar os fasores do mesmo jeito. Então, de todo jeito, a engenharia elétrica não ia escapar de usar fasores, mesmo que a gente só usasse resistores, né? Porque os resistores não são elementos ideais na vida real. Mas se a gente quiser fazer com fasores mesmo assim, só para deixar tudo padrão, então se eu pegar o fasor VR é igual a R vezes IR. Então, o IR é igual ao fasor VR dividido por R. Fasor VR, módulo e fase, é Vm, fase φ, dividido por R. Então, a fase, né? O fasor VR, deixa eu colocar ele aqui. A fase no resistor da corrente e da tensão é a mesma fase. Você está vendo aqui, a mesma fase. Porque mesmo usando fasores, você consegue enxergar que só muda a amplitude, só escalonou a amplitude. Correto? Então vamos para o capacitor, que aí a coisa fica mais interessante. Né? Então vamos para o capacitorzinho aqui. Temos o nosso capacitor, temos o VC e a IC aqui. Eu já botei em maiúsculo em fasores aqui. Então, a gente sabe que no domínio do tempo, o IC é C dVC dt. Aí aqui tem uma derivada envolvida. Então, se você for colocar uma função cosseno nessa derivada, e você tiver um circuito, né, daqueles que você vai ter que fazer LKT, né? Tem que fazer aqui a lei de Kirchhoff das tensões, ou então a lei de Kirchhoff nas correntes nesse nó aqui, e aí vai ser derivada de cosseno de coisa para tudo quanto é lado, aí vai somar a derivada de cosseno, então vai dar uma confusão, né? Então é mais simples você transformar tudo isso em álgebra de somar, multiplicar, né? Ou subtrair e dividir. São os fasores. Então, se você colocar exponencial complexa aqui, né? Você colocar exponencial complexa aqui, então seria C derivada com relação ao tempo da exponencial complexa, né? E elevado a jφ. Não é isso? Então, E elevado a jφ é uma constante, sai fora. Então, isso aqui vai ficar C elevado a jφ derivada para o tempo, né? Constante com relação ao tempo, né? Então, vai sair da derivada, é uma constante. E aí, derivando isso aqui, eu vou ter que vai ser igual a, se eu colocar aqui o E elevado a jt mais para cá, vai descer o J ômega, a regra da cadeia. Então, vai ficar J ômega C E elevado a J ômega T, né? Então, no fim das contas, a corrente IC vai ser igual a J ômega C E elevado a J ômega T E elevado a jφ, né? Que se eu quiser transformar essa corrente em fasor, né, eu vou pegar só a fase e o módulo. Então, isso aqui vai ser
em fasores, e C é igual a... vai ficar aqui... Primeiro vai ser J ômega C, eu posso deixar assim por enquanto, fazer uma transformação parcial aqui, certo? Ômega C vezes o fasor aqui, fase φ. O módulo já está aqui, né? Tem que tirar o J mais 90. O J é 90 graus, né? Que é 1 vezes 1, é o 1, o imaginário 1, número 1. Né? Então a gente vai pegar o módulo e a fase. O módulo é ômega C e a fase é φ. E com o J, né? Esse J aqui é 1 vezes 90 graus em fasor. Certo? Só você fazer o círculo e você vai enxergar. Então, conclusão. O VC, ele era quem? O VC era um VM. Eu acabei nem botando VM na derivada aqui, então vamos considerar VM igual a 1. Né? Considerando, né, aqui VM igual a 1. Certo? Então, o VC seria 1 vezes a fase φ. Né? Esse seria o VC, porque o meu VC seria 1 VM igual a 1 vezes o cosseno ômega t mais φ. Então, o ômega t não entra no fasor, seria só o φ. E aí ficaria 1 vezes o φ. Se você for ver a corrente, tem um fator de escalonamento de amplitude, né? Por causa da impedância do capacitor, e somou 90 graus. Então, é a mesma conclusão que a gente viu no vídeo parte 1, só que dessa vez em fasores. A gente vai ter que a diferença de fase da tensão e da corrente do capacitor vai ser 90 graus para a corrente avançada. Por que a corrente avançada? Porque a gente viu que sempre o resultado da derivada fica avançado com relação ao argumento da derivada. Né? Então a gente vai ter do mesmo jeito que a gente teve no vídeo passado. Esse aqui é o tempo. Né? Esse aqui é o tempo. Vou desenhar esse tempo melhor aqui. E aqui é a amplitude. Aqui é a amplitude. Então, se, vamos dizer, o VC é mais... se o VC está uma coisa mais ou menos assim, a sua corrente vai estar avançada 90 graus. Então, a sua corrente vai começar aqui. Certo? A mesma conclusão do vídeo passado. Se você for para o indutor, né, o indutor está parecido com o resistor. Se você for para o L, aí você sabe que agora é o contrário. É o VL. Deixa eu botar aqui em minúsculo, né, que a gente está falando do domínio do tempo. O VL vai ser igual a L dI dt. Né? Então, transformando isso aqui usando a mesma ideia do capacitor, a gente vai ter que o fasor VL vai ser igual a ômega L e a fase vai ser da corrente. Então, a corrente vai ser a fase θ. Então, vamos botar aqui. IL é igual a IM vezes cosseno ômega t mais θ. Certo? Então, se eu considerar IM igual a 1, né? Então, eu vou ter aqui 1 multiplicando ômega L, né? Certo? E a fase, eu vou ter aqui θ mais 90, por causa da derivada. Certo? Se você quiser, você pode abrir isso aqui, né? Você vai fazer, o VL vai ser igual a L vezes derivada. Aí você coloca o IL aqui, a exponencial, que vai ser 1, que é o módulo, vezes E elevado a J ômega t, E elevado a J θ. O E elevado a J θ sai, vai ficar E elevado a J θ vezes L, derivada de E elevado a J ômega t, dt. Aí vai descer o J ômega, vai ficar J ômega L vezes E elevado a J ômega t, E elevado a J θ. Que isso aqui vai dar o módulo em fasores, o VL vai ser ômega L e a fase está aqui, θ, mais 90 graus do J. Vai ficar θ mais 90 graus do J. Só que aqui é a tensão que está avançada com relação à corrente, porque o resultado da derivada é tensão aqui. Ó. O argumento é corrente.
certo? Então, fazendo um videozinho aí mais complexo, né? Se você entendeu aí, se você não entendeu, você volta um pouquinho o vídeo, vê ele mais devagar. Mas, basicamente, o resumo da história é que se você estiver usando fasores, certo? Se você estiver usando fasores e você precisar saber a fase da corrente ou da tensão, você pode usar também a nossa conclusão do vídeo passado, ok? Que a conclusão do vídeo passado é que sempre o resultado da derivada vai estar avançado. Então, você só precisa entender isso. E mesmo que você use fasores, você vai perceber que se você tiver numa questão, né? Aí imagina que você está numa questão lá e aí você precisou, achou uma tensão e aí você quer saber a corrente de um indutor, por exemplo, né? E aí você sabe que é o contrário, né? No caso, como a corrente está atrasada, se a tensão está de um jeito, você vai subtrair 90 no lugar de somar, né? Então, basicamente, você tem que se concentrar no seguinte. A questão que eu estou fazendo é, achei a tensão depois da LKT, tudo resolveu as leis de Kirchhoff. Aí você chegou no resultado. Corrente é igual a tal. Aí pergunta da questão é qual é a tensão. Aí você vê, opa, se é um indutor, essa tensão vai estar 90 graus na frente. Se for um capacitor, vai estar 90 graus atrás. Certo? Então tá aí mostrado uma revisão básica de números complexos para vocês. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscreve no canal, compartilha com seus amigos aí que você achou legal.